Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, Rita Mundim, Eduardo Costa, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de mobilidade, de estradas. Minas Gerais terá 16 novos pedágios em 2023. As praças serão instaladas no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Enquanto isso, um levantamento feito pela Itatiaia durante toda essa semana revela a situação precária da malha rodoviária mineira. Fizemos um raio-x por diversas regiões do estado. Não longe disso, Eduardo Costa, e para mim, me parece que está tudo muito interligado, o Detran alerta para o pagamento da taxa anual de licenciamento e avisa que os motoristas podem ser surpreendidos por fiscalização. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Todo mundo sabe daquela música bacaninha que fala assim: trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo, é doce. A nossa sina é trabalhar e pagar. Embora valorize a série de reportagens que foi feita, e é muito legal você ter os correspondentes da Itatiaia que sofrem lá mostrando, me tivessem perguntado a respeito, eu falava, gente, não gasta energia não. Traz o Vander Freitas, o nosso querido Vandinho, que é motorista e operador, que é um cara que viaja com o esporte o ano inteiro, senta ele aqui, que ele sabe de tudo. Há 30 anos essas estradas são absurdas. Há 30 anos. Absurdo. Completo. E tem uma outra coisa que me incomoda profundamente, já foi dito várias vezes aqui, Júnior, que é a questão da não política de pedágio para um estado. Aí eu estou cobrando do governo de Minas e da União. Né? São dois entes que fazem as concessões. É histórico, Júnior, que o pedágio da 381 a Fernão Dias, né? Eu estou falando de Belo Horizonte para São Paulo, gente, que a outra é sonho, que esse pedágio parece ao usuário muito mais justo do que o da Nascentes das Gerais de Belo Horizonte para Divinópolis, por custo e manutenção. Então, nós tínhamos que ter uma política única, se não para o país, pelo menos para o estado, de cobrança de pedágio, de preferência e com a tecnologia que já temos de cobrança por quilômetro percorrido e o respeito às normas. Isso em relação às concessionárias. Agora, em relação às públicas, só votando melhor. Ricardo Kertzmann, a gente olha a situação das estradas, vê que não estão boas, não estão mesmo. A gente olha para o motorista que está precisando arcar com os prejuízos, motoristas que rodam nessas estradas, e aí eles têm a notícia que 16 novas praças de pedágio vão ser instaladas em Minas Gerais. E ao mesmo tempo, o Detran falando assim aqui, ó, se você não pagar o imposto, o governo não está arrumando estrada não, mas se você não pagar o imposto para ir lá para o caixa do governo, a gente vai te fiscalizar. Complicado, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. É sempre assim, né? O poder público pode tudo e o cidadão não pode nada. Quando você precisa, você tem algum direito junto ao poder público, ninguém fiscaliza o poder público. Quando você deve alguma coisa, aí o mundo cai na sua cabeça. A gente paga seguro, paga multa, paga IPVA, paga pedágio pra caramba. Taxa de licenciamento. Taxa de licenciamento. Pra quê? Bem lembrado. Pra ter buraco, pra ter acidente, pra ter morte nas rodovias. É impressionante. E essa situação não muda, né? Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, fica tudo igual. Eu queria até aproveitar e fazer um reconhecimento público aqui, porque a gente que critica bastante, eu critico bastante os políticos, vamos ver se isso vai vingar, porque ontem o senador Cleitinho, ele divulgou um vídeo que ele estava cobrando do ministro da Infraestrutura, o Renan Filho, os investimentos para as estradas mineiras. No vídeo, esse ministro prometeu aumentar de 260 milhões de reais, que foi ano passado o investimento, para mais de 1,5 bilhão esse ano. Então, senador, do mesmo jeito que você foi aí cobrar, parabéns, eu quero que você fiscalize também e garanta que esse dinheiro venha para Minas, porque do jeito que está, essas estradas estão impossíveis a gente trafegar. Ô Rita Mundim, quando a gente trazia essa série de reportagens, e eu fiquei acompanhando aqui os comentários no YouTube, que são algumas vezes bem ricos, assim, o sentimento geral das pessoas que comentavam naquele momento é um sentimento de injustiça por pagar e não ter de volta o dinheiro que foi colocado no caixa do governo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Sob o ponto de vista da economia, o Brasil continua o mesmo. Por quê? O Estado, esse gigantismo do Estado, ele muitas vezes ele piora a vida do cidadão. Por quê? O Estado que produz rodovias, ele não entrega um serviço decente. Ele concessiona, a concessionária muito menos porque o próprio Estado não fiscaliza. Então, na hora que a gente olha, né, no bottom line, o prejuízo é todo do cidadão.
porque ele paga para o Estado sob a forma de impostos, contribuições, aí nós estamos falando de licenciamento, de IPVA, e paga as concessionárias que não cumprem aquilo que foi acordado em contratos. Então é um prejuízo cada vez maior. Então, gente, o que isso tem de diferente quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de segurança? É o mesmo. Nós pagamos, temos aí uma das cargas tributárias mais altas do mundo e não temos a contrapartida dos serviços. E quando é feita a privatização, as empresas concessionárias não cumprem com os contratos porque o Estado não nos defende e não fiscaliza. É muito triste isso. Então nós temos que ter um choque de gestão e uma revolução do cidadão em relação a esse pagamento de tudo sem a contrapartida. Ô Malco Camargo, sempre quando a gente fala dessa questão das estradas, eu sempre bato muito no governo, seja estadual, federal ou em algumas vias também municipais. Porque é isso que a Rita disse, né? Além do Estado ter algumas rodovias que ele precisa cuidar com o dinheiro que a gente paga, ele precisa fiscalizar quando a rodovia é concedida. Nesse caso aqui, esses 16 novos pedágios são em rodovias que estão sendo concedidas em iniciativa privada. Mas se não tiver fiscalização, não vai adiantar nada. Bom dia. Bom dia. As chamadas PPPs hoje tem um mecanismo mais moderno que chama do verificador independente, ou seja, uma outra empresa contratada pelo concessionário para fiscalizar a execução daquela obra. Nós somos iludidos, Júnior. Quem cresceu em Minas Gerais, como nós quatro aqui, a gente pagava pedágio para ir para o Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, Rio, e era um pedágio bastante caro. Veio a 381 com um preço justo, uma estrada de alta qualidade, que encantou os mineiros, que começou a ter discurso. Vale a pena pagar pedágio para ter segurança nas estradas. E a 381 era assim, já não é mais por causa dos buracos. Aí veio a 050, 135, estradas pedagiadas que são pistas simples agora com buracos e sem obras. O que justifica, então, pagar para esse investimento nessas estradas para ter a qualidade do asfalto, a insegurança que nos é ofertado por essas concessionárias? É fundamental que nós tenhamos PPP, que o Estado não consegue mais arcar com todos os custos em relação ao transporte. Mas é fundamental que a PPP seja bem executada para que a gente possa ter algum grau de segurança e tranquilidade ao deslocar pelas estradas mineiras. Ô Júnior. Oi, Rita. Eu quero até botar mais uma pimentinha nisso aí. Porque Minas é pior. Eu tive numa convenção comercial de uma grande empresa do agronegócio, então os representantes do Brasil inteiro, numa conversa assim, a gente conversando no final da reunião lá, todo mundo falando que na hora que entra em Minas Gerais, eles pedem as famílias para rezar. Eles andam pelo Brasil inteiro. Elogiaram a Bahia. São Paulo não precisa de falar que é outro país, mas elogiaram o Brasil inteiro. E falaram que Minas Gerais hoje é a campeã das piores estradas do país. É impressionante que todo mundo fala a mesma coisa, né? Dr. Juliades Viana, advogado que participa aqui do Chamada Geral, falou que foi para o Espírito Santo durante as férias em janeiro e quando passava a divisa dos dois estados, é impressionante como as estradas do Espírito Santo são tão melhores do que as nossas aqui de Minas Gerais. Mas enfim, turma, vamos girar o assunto aqui. Olha que caso... pesado. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma tentativa de golpe do seguro de vida envolvendo funcionários da Prefeitura de Crucilândia. Uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, cerca de 105 quilômetros da capital. O caso envolve uma jovem de 26 anos, Eduardo, que estava com câncer no cérebro. De acordo com o boletim de ocorrência, o seguro com a apólice de 110 mil foi feito 6 dias antes dela morrer em julho de 2022. O plano não foi concretizado, né? Porque a seguradora, que é de São Paulo, desconfiou de alguma coisa, enviou um representante até a casa da vítima para confirmar essa contratação, o que não foi confirmado. Toda a investigação aponta para que um motorista de uma ambulância e a esposa dele teriam percebido que a moça ia morrer e feito um seguro em nome dessa família. Ô Júnior, antes aqui do conversa, embora o Malco e o Kertzmann quisessem dominar a minha atenção, eu só fingi que estava olhando para eles, eu estava prestando no comentário que pretendo fazer logo mais da terceira edição. Porque eles estão com a vida ganha, esse querem bater papo. E eu fiquei matutando que eu tenho que trabalhar mais hoje ainda. Eu estava pensando, Júnior, no que eu vou falar hoje à noite. Hoje à noite, no Jornal Nosso Noturno, eu vou falar da alegria de trabalhar no rádio. Eu amo o rádio demais. Sobretudo pela prestação de serviço. Essa semana nós tivemos 2 coisas fantásticas aqui. Uma foi aquela do prefeito
concordar com a sugestão e mudar o horário do parque, vai beneficiar milhares de pessoas. Mas teve uma melhor. Vamos ver se é a mesma coisa. É o essa. encontro da família. De arrepiar. Para mim, aquilo é a essência do rádio. 52 anos atrás, meu caro Malco, uma mulher nasceu e a mãe, desesperada, porque o pai tinha acabado de morrer, precisava de doar. Então ela foi para a Rádio Confidência, programa histórico, Delmário, o espetáculo, e pediu alguém para adotar. Uma semana ele repetiu o apelo e ela arranjou um lar. Agora, 52 anos depois, ela queria conhecer alguém, conhecer a história, e veio a Itatiaia. Já encontrou 4 irmãs e a mãe biológica, que ela julgava estar morta, está viva. E já descobriu que o pai não morreu no desastre da Gameleira, como ela achava. Enfim, o rádio deu a ela um lar e 52 anos depois o rádio deu a ela a história. Esse é o rádio. Eu fiz esse preâmbulo para dizer que nós temos aqui, entre outras pessoas, algumas figuras espetaculares. Eu quero encher a boca para dizer que o Rômulo Ávila, que é de Nova Lima, mas também é de Bichinho, é um jeito absolutamente fora da curva. Ele fica quietinho ali na mesa dele, só buscando assuntos interessantes. Do nada ele fala, vou ver quanto que o Hulk paga de PVA, e dá essa repercussão. Do nada ele vê uma notinha e apura esse caso. Ô, gente, eu estou me alongando, mas é demais. Se for correto o que estamos pensando, que a polícia está investigando, o cara estava transportando uma moça, uma senhora, que estava terminal. Vai morrer. 6 dias antes, ele criou um seguro em nome dela, ou como ela como beneficiária, tratou de arrumar uma nota da funerária que tinha pago o enterro dela, e quando estava prestes para receber a grana, mais de 100 mil reais, a seguradora bateu na porta da casa dele, para daqui, para dali, descobriu que é uma fraude. Quando um assunto desse vem a público no rádio, Mauro, você sabe, você mexe com pesquisa, vai aparecer uns 5 casos, eu aposto. De repente, vamos descobrir que esse motorista da prefeitura de Crucilândia, uma cidade de 5 mil habitantes, é o cara mais rico da cidade. Agora, esse cara esqueceu, Júnior, que quando a esperteza é demais, ela come o dono. E ele não sabe que uma seguradora não entrega o dinheiro dela sem antes fazer uma investigação, amigo. E ele não sabe que as seguradoras, isso é histórico, gente, contrata policiais, né? O famoso bico, e que é policial que investiga isso. Então, é de arrepiar você imaginar que o cara que você acha que está te socorrendo está preparando para pegar a sua grana. Ô, Malco, não respeitam nenhuma doença tão séria quanto essa, uma pessoa no leito de morte. A indústria da morte é uma indústria que lida com o drama, com o desespero e com a falta de informação. Famílias que perdem entes queridos caem em golpe todos os dias, com funerárias, com hospitais. Seguradoras são levadas a golpes todo dia, não só seguradoras de vida como essa, mas também seguros de automóveis também são levados a golpes, buscando então, a partir do desespero, alguém tentar aproveitar. Vocês lembram da máfia do seguro obrigatório que tinha, que hoje já não tem mais? O valor que era pago o seguro obrigatório do trânsito em relação ao que acontecia? O sanguessugas das ambulâncias. No desespero, na falta de saúde e principalmente na morte, há muito oportunista, há muita gente com muita maldade por aí. E aí, Ricardo Kertzmann? É aí que a gente tem que lembrar de um outro lado desse tipo de fraude, que é o preço do seguro, né? Tudo no Brasil é muito caro, mas o preço do seguro no Brasil, o preço dos seguros gerais do Brasil, de automóvel, de vida, de saúde, tudo é muito caro por conta dessas fraudes. Porque esse preço, né, o que as seguradoras cobram da gente, vem baseado na sinistralidade, na quantidade de casos. E quanto mais fraudes existem, maiores são esses preços. E sabe o que é outra coisa que me chamou bastante atenção nesse caso, justamente por ser em Crucilândia? Isso mostra, né, o pior e o melhor do ser humano. Lá em Crucilândia, gente, para quem não sabe, a gente tem a SOPOC, que é uma associação, uma casa de acolhimento sensacional, fundada e presidida pelo nosso grande Sérgio Coelho, presidente do Galo, que faz um trabalho belíssimo de assistência. E nessa mesma cidade a gente tem 2 ordinários, né, porque foi acho que é um casal, é um homem e uma mulher, servidores públicos, usando da morte das pessoas para ganhar dinheiro. Ô, Rita Mundim, caso pesado esse, hein? Pois é, mas como foi dito aí, né, o Brasil é o Brasil e as seguradoras têm filtros. Então, uma pessoa de 26 anos, na hora que vem a causa mortes lá, é óbvio que acendeu a luz vermelha na seguradora. É uma possibilidade muito grande de fraude. Mas é a indústria da morte e nós acabamos pagando pelos fraudadores, como o Ricardo bem disse. A sinistralidade. Tem lugar no Brasil, ô Júnior, como o Rio de Janeiro, que as seguradoras nem fazem mais seguro. Então, para você ver aonde nós chegamos. O Brasil hoje tem regiões que as seguradoras não cobrem. Tá? Então, isso é uma tristeza, é uma vergonha nacional.
Pessoal, preciso falar desse tema aqui porque chamou muita atenção. Um farmacêutico é preso por lamber as nádegas de uma jovem de 21 anos ao aplicar uma injeção no Distrito Federal. Segundo o relato da vítima, Eduardo, da Polícia Civil, o homem, no momento da aplicação, se agachou, ficou quase de joelhos e, ao colocar a seringa, passou a língua, vamos falar no popular, né? Na bunda dela. Olha a cara da Ciratão ali. Inacreditável, não é? Ô, Ciratão, você tem ou não tem saudade da Dona Miralda, mãe do Eduardo Costa? O mundo já acabou. Acabou, não acabou? Acabou. Ô, Rita Mundim, difícil, hein? Pois é, Júnior, depois do Dia Internacional da Mulher, com tantas, né, homenagens, com a gente aí pedindo, né? É isso aí. Infelizmente, essa cultura, esse machismo estrutural nos leva a isso. Então, que esse tipo de abordagem, esse tipo de assédio, isso aí tinha que ter uma punição exemplar. É esse sentimento de posse, né? O homem trata a mulher como objeto. Infelizmente, a grande maioria no Brasil continua com essa cultura machista. O cara merecia ter que essa mulher tivesse um namorado igual um jovem no Barreiro. Anteontem no Barreiro, na estação do Barreiro. O cara pediu informação sobre as horas, a moça começou a falar e passou a mão no seio dela. Que isso? Só que o namoradinho dela estava pertinho. Bateu de Pombo sem asa na nuca. Ô, Kertzmann, interessante tudo isso. Interessante não, né? Mas enfim, o que me chama mais atenção ainda é que quando a mãe voltou, a filha voltou com a mãe lá nessa farmácia, o que o gerente falou algumas colegas já tinham reclamado dele, inclusive. Pois é. Júnior, depois que a gente viu aquele caso, né, do anestesista que se masturbava enquanto uma moça em trabalho de parto, eu achava que era impossível ter uma coisa mais bizarra. Mas tem. Eu não sei se seria pesado demais, mas para mim tinha que cortar a língua desse infeliz aí. E aí, Mal Camargos, mais uma, hein? Mais uma, e a Justiça está atenta a alguns avanços têm sido feitos, inclusive em Belo Horizonte, com uma nova lei aprovada agora, que garante um conforto ou uma acolhida para as mulheres em caso de violência nos bares e restaurantes da capital. E agora, sempre bom lembrar, as leis já estão mais duras, o crime pode ser de 1 a 5 anos de cadeia por importunação sexual para esse tipo de prática. Se ele realmente fez isso, tomara que ele fique lá os 5 anos, né? O problema é que aqui no Brasil acaba não ficando. Ponto final. Oi? Não, continuo assustado com a cara do Acirantão. O Acirantão não acredita em mais nada. O Acirantão dos tempos da hora do coroa. Ele não aguenta esse mundo que nós estamos vivendo, não. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e também Malco Camargos.